Salve, salve, galerinha do primeiro ano do ensino médio do Santo Anjo, professor Sidney, professor de Química. Vamos retomar os nossos estudos e a revisão de hoje vai falar sobre tabela periódica, assunto importantíssimo para a sua vida acadêmica, muito cobrado em provas e vestibulares, e aí eu tenho uma essência que eu preciso comentar com vocês. Primeiro, existe todo um histórico sobre tabela periódica, que começou lá com algumas formas de você representar os elementos de uma fonte, mas os dois principais personagens foi o Mendeleev, em que ele pegou os elementos que ele tinha na época, colocou na forma de cartolinas e foi colocando devidas às suas propriedades. E ele montou uma tabela que foi disposta em ordem crescente de peso atômico ou de massa atômica. Inclusive, ele pôde prever elementos que não existiam na época através dessa característica. Porém, com o tempo passando, ele tinha um problema porque eu podia ter dois elementos com a mesma massa e eram elementos diferentes, eles não poderiam estar no mesmo quadradinho da tabela periódica, e aí quem resolveu isso foi o tal do Moseley, e hoje você tem uma tabela periódica disposta em ordem crescente de número atômico. Vou repetir. A tabela periódica moderna está disposta em ordem crescente de número atômico, não mais massa como era de Mendeleev. Daí, como é que eu divido a tabela periódica? A nossa tabela periódica ela é dividida em períodos ou em grupos. Períodos e grupos. Vou colocar no plural. Quem são os períodos da tabela periódica, ou melhor, quantos são esses períodos? São 7. Cada período corresponde a uma camada eletrônica pela nossa distribuição. E períodos são as linhas horizontais. Esses são os períodos da tabela periódica. E grupos ou famílias são as colunas da tabela, são 18. Então, colunas são as linhas que são verticais e períodos são as linhas horizontais. Primeira pergunta, como é que eu consigo descobrir um período de um elemento? Então, vamos começar com a primeira informação técnica. Para você descobrir um período de um elemento, eu vou usar a seguinte estratégia. Olha só, o número de níveis eletrônicos que você encontra, o número de níveis corresponde ao período. Professor, como assim? Se você pegar uma distribuição eletrônica e perceber que esse elemento tem duas camadas eletrônicas, eu estou no segundo período. Se ele tiver 3 camadas eletrônicas, terceiro período. Se ele tiver 4 camadas, quarto período, e vai assim. Professor, você tem como exemplificar? Sim. Vamos imaginar que eu tenha um elemento cloro, número atômico 17. Em qual período da tabela periódica eu poderia encontrá-lo? Aí você vai fazer 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p5. Essa é a configuração eletrônica. Se você colocar isso aqui em camadas, vou até trocar de cor aqui, ó. Esse número 1 corresponde à camada K, que tem 2 elétrons. Esse 2 aqui, ó. Esse 2 mais esse 2, a camada L, que tem 8. E o nosso número 3, deixa eu só chamar outra cor aqui, achei. Vou pegar um verdinho aqui, ó. Esse 3 aqui e esse 3 aqui corresponde à camada M, e eu tenho 7 elétrons na camada de valência. Mas a pergunta é, quantas camadas eletrônicas eu tenho? Eu tenho 3 camadas ou 3 níveis, então significa que esse elemento está no terceiro período da classificação periódica. Professor, tem alguma exceção? Não há exceções da tabela periódica quando eu falo de distribuição. Então, o número de camadas ou o número de níveis é o período. Se eu tivesse 4 camadas, quarto período, 5 camadas, quinto período, 1 camada, primeiro período. Ponto. Resolve esse processo. Agora, para você mexer com os grupos ou famílias, a primeira coisa que vai me interessar, eu preciso fazer uma breve classificação nos meus elementos. Classificação. E essa classificação, ela está voltada quando se tem distribuição. Professor, como assim? Toda vez que você tiver dentro da tabela periódica, você pode ter 2 grandes elementos. Você vai encontrar o elemento representativo, e vai encontrar o elemento de transição. Elemento representativo e de transição.
Tá, professor? E como é... Opa, esqueci um aqui. Pronto, voltou. Então, para ser um elemento representativo, a distribuição eletrônica tem que terminar em S ou em P. Para ser um elemento representativo, a distribuição dele tem que terminar ou em S ou em P. Quer ver um exemplo aqui? Ó? Olha o nosso amigo cloro. Fiz a distribuição eletrônica, ele terminou em P. Como a distribuição terminou em P, ele é classificado como elemento representativo. Então, se ele terminar ou em S ou em P, ele é representativo. O que falta? O D e o F. Só que esse elemento de transição, ele pode ter uma subdivisão. Ele pode ser um elemento de transição externa ou poderia ser um elemento de transição interna. Tá, professor, e agora, como é que eu vou saber se o elemento é de transição externa ou interna? Fácil também. Para ser um elemento de transição externa, ele tem que terminar em D, e se você tiver a distribuição eletrônica terminada em F, ele é de transição interna. Essa é a primeira coisa que vai me interessar. Primeira coisa que você tem, para achar período, fácil. Vê o número de camadas é o período. Agora, para você achar o grupo ou família, a primeira coisa que você tem que analisar é se é representativo ou de transição. Se ele for representativo, distribuição em S ou em P, e se terminar em D, transição externa, se terminar em F, interna. Tem um macetinho prático para lembrar. O São Paulo, SP, São Paulo, é representativo, e o Distrito Federal, DF, é de transição. São Paulo, SP, representativo. Distrito Federal, DF, transição. É meio ridículo, mas na hora de desespero funciona que é uma beleza. Portanto, como é que eu vou achar um grupo e um elemento? Então, olha só, eu vou começar aqui, primeiramente, trabalhando com os elementos representativos, que é exatamente o assunto dessa semana da nossa revisão. Tá, primeira pergunta, como é que você vai saber quando que o elemento é representativo? Quando termina em SP. Tá, professor, e como é que eu vou achar o grupo desse elemento? Fácil, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai verificar o número de elétrons presentes na camada de valência. Eu vou abreviar aqui, ó. Número de elétrons na camada de valência, a famosa CV. Professor, esqueci o que é camada de valência. A camada de valência é a última camada. Olha aqui, ó. Camada K, camada L, camada M. Qual que é a última camada? É a camada M. Essa é a camada de valência. Então, você vai verificar o número que tem lá. Não importa qual camada, mas o número. E esse número aqui, ó, ele vai corresponder a um grupo que vai variar de 1 a 8A. Os elementos representativos pertencem ao bloco A e os elementos de transição pertencem ao bloco B, 1B, 2B, 3B. Professor, tem como exemplificar? Tenho. Vou colocar alguns elementos para você compreender a ideia. E vou pegar o elemento magnésio, número atômico 12, o elemento magnésio de número atômico 12, e aí eu quero que você faça a distribuição para ele. 1S2, 2S2, 2P6. 3S2. Essa é a configuração para o magnésio. Primeira coisa que você analisa. Repare que a distribuição eletrônica dele terminou em S. Como é que eu chamo um elemento que tem a distribuição eletrônica terminada em S ou em P? Ele é representativo. Tá, professor, e como é que eu vou achar o grupo e o período desse elemento? Camadas. Vamos colocar isso aqui em camadas. Olha só. Esse número 1 corresponde à camada K, que tem 2. Esse 2 juntamente com o outro, camada L com 8. E esse 3, ele corresponde à camada M, que só tem 2 elétrons. Olha só como a matéria é fácil. Qual é o número que eu tenho na última camada? É um 2. Esse 2 indica que esse elemento está na família 2A. Professor, se tivesse um 4, 4A. Se tivesse um 5, 5A. Se tivesse um 7, 7A. Simplesmente para você achar o grupo desse elemento, você vai fazer a distribuição, vai colocar essa configuração em camadas e vai ver o número da última camada. E acrescenta a letra A, 1A, 2A, 3A, 5A. Deixa eu aproveitar. Como eu tenho 3 camadas eletrônicas, esse elemento se encontra no terceiro período da classificação. Então, observem bem, uma coisa é achar período pela camada,
Outra coisa é você achar o grupo pelo número de elétrons que eu tenho na última camada. Fazer mais um? Vamos. Então, vamos pegar um outro elemento químico da tabela, vamos pegar o elemento enxofre número atômico 16. Quero que você me descubra qual é o grupo e o período desse elemento enxofre. Para isso, 1s2, 2s2, 2p6. Já deu 10. 3s2, 3p4. A configuração eletrônica desse elemento termina em P. Como a distribuição eletrônica terminou em P, ele é um elemento representativo. Tem que terminar em S ou em P. Agora, como é que eu vou achar o grupo e o período desse elemento? Faça a configuração em camadas. Como é que vai ficar? Olha só. A camada K com 2 elétrons, a camada L com 8 elétrons e a camada M, deixa eu tirar isso daqui, a camada M corresponde a esse 3 e mais esse 3 aqui. Portanto, eu tenho quantos elétrons nessa última camada? 6. Se você encontra 6 elétrons, significa que ele está na família 6A. Ele está na família 6A, e para você achar o período, 1, 2, 3 camadas eletrônicas, eu vou encontrá-lo no terceiro período da classificação. E você pode fazer isso com qualquer outro elemento que seja representativo. Faça a distribuição, coloca essa configuração em camadas e veja o número que tem na última camada. Os elementos representativos, eles vão ter sempre de 1 a 8. Se tiver 1, família 1A. Se tiver 2, família 2A. Se tiver 6, 6A. Se tiver 5, 5A. Porém, só para lembrar, não sei se a professora chegou a comentar isso, mas de qualquer maneira, alguns desses grupos representativos, eles apresentam nomes especiais. A começar, família 1A. 1A. Eles são chamados de metais alcalinos. Família 2A. Metal alcalino terroso ou metais alcalino-terrosos, aí pula, vai pulando, pulando, até chegar na família 6A. Quando chegar na família 6A, significa que ele é calcogênio, 7A, halogênios, e 8A, a família dos gases nobres. Vou repetir. Desses 8 grupos representativos, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 5 deles têm nomes especiais, a saber, família 1A, metal alcalino. 2A, metais alcalinos terrosos. 6A, calcogênios. 7A, halogênios. 8A, gases nobres. Só para treinar. Se você analisar esse elemento magnésio, perceba que ele está na família 2A. Qual seria o nome especial do grupo em que ele se encontra? Ele é um metal alcalino terroso da família 2A. Esse elemento enxofre, ele está na família 6A. Qual é o nome especial da família 6A? Calcogênios. Então, não esqueça, é uma decoreba, mas tem que lembrar. 1A, metal alcalino. 2A, metal alcalino terroso. 6A, calcogênio. 7A, halogênio. E a família 8A dos gases nobres. Por essa semana, essas são as informações que eu preciso, mas eu preciso, e a sua professora também precisa, que você guarde para dar avanço para as outras informações da tabela periódica. Então, espero que essas informações te ajudem a você compreender bem esse assunto, porque essa matéria ela é fantástica e você vai ter muita aplicação dessa tabela periódica no futuro bem próximo. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana com uma nova revisão.